Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. Que a paz do Senhor esteja conosco. Nosso assunto de hoje, o tema proposto é a humildade e simplicidade como caminho de evolução. Se existe uma virtude que é fácil de admirar, mas difícil de praticar, essa virtude é a humildade. Nós vivemos num mundo que valoriza a exposição, o reconhecimento, o destaque, mas do ponto de vista espiritual, o caminho é diferente. Ele é inverso. Para introduzirmos esse tema, vamos lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos o ensinamento do bem-aventurados os puros de coração. Nesse evangelho, ele inicia com uma mensagem de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. E esse evangelho mostra uma cena onde Jesus estava passando por um lugar, conversando com as pessoas, falando. E aí, algumas pessoas locais trazem um grupo de criança para que ele pudesse as tocar. E aí, os seus discípulos que estavam próximo, com palavras ásperas, afasta as pessoas que estavam trazendo essas crianças. E Jesus se zanga e diz que deixa que as crianças viessem até ele e ainda diz que aqueles que querem receber o reino de Deus, que tivessem em conta de agir como as crianças, porque as crianças não têm maldade, elas são puras, né, de coração, e que é assim que as pessoas deveriam agir, né, que aqueles que quisessem entrar no reino do céu, buscasse no exemplo das crianças a maneira de agir, de ser puras de coração. E a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. E Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou a humildade. E aí vem a pergunta: o que é um coração puro? Coração puro é um coração sem orgulho, é um coração simples, é um coração humilde. E hoje eu queria refletir com vocês sobre isso. O que é, de fato, a humildade e como ela se manifesta em nossa vida. Primeiro ponto é a humildade no olhar espiritual. A humildade, ela não é algo externo, ela não está na forma como a pessoa se apresenta, mas na forma como ela se posiciona internamente. Humildade é a ausência de orgulho, é a ausência da necessidade de se colocar acima do outro. Aliás, isso é uma questão, vem de um receio, de um medo, porque aquele que realmente tem essa presença, ele não tem essa necessidade de se colocar acima do outro. E quando nós buscamos um exemplo, não existe exemplo maior do que o próprio Jesus Cristo, um espírito de elevação incomparável, um conhecimento espiritual e sobre todas as coisas maior do que qualquer pessoa encarnada na época que ele esteve conosco, e nos deu como exemplo a simplicidade. Ele ensinava sem impor, corrigia sem humilhar, acolhia sem julgar. E isso nos mostra algo muito profundo, que a verdadeira grandeza não precisa se afirmar,
ela se impõe naturalmente pelo conteúdo, pelo exemplo, pela razão, pela lógica, pela forma, pelo resultado. O segundo ponto é a humildade como autoconhecimento. A humildade também nasce do autoconhecimento. E humildade não é se diminuir, se colocar abaixo do outro socialmente, intelectualmente, não é aceitar uma condição subalterna, né, se colocar abaixo daquele com quem estamos a nos relacionar, mas sim de nos conhecermos, conhecer a nossa posição perante todos e também conhecer os nossos limites do outro lado. Sócrates disse, no auge da sua carreira, da sua vida, ele disse uma frase muito famosa: só sei que nada sei. E essa frase não é ignorância, é conhecimento. E é um conhecimento de quanto mais a pessoa aprende, mais ela percebe o quanto ainda precisa aprender. Sócrates sabia muito, mas o conhecimento que ele expandiu deu a ele uma noção de que uma fronteira a ser ainda desbravada, estudada, era muito maior do que o conhecimento que ele tinha. E o orgulhoso age como? O orgulhoso age da forma como ele acha que sabe. O humilde reconhece que está aprendendo. E isso muda completamente a forma como a pessoa vive, como ela fala e como ela se relaciona. A humildade, o terceiro ponto é a humildade e o discernimento sobre as coisas. A humildade também se manifesta no discernimento. Nem toda conversa precisa ser vencida. Nem toda opinião precisa ser combatida. Há momentos em que a coisa mais inteligente a ser feita é silenciar. E não por fraqueza, mas por consciência. Ser humilde é também saber onde se coloca a energia. Muitas vezes o nosso interlocutor está a contestar tudo o que falamos, está a nos contradizer, está a colocar um contraponto, está em não aceitar aquilo que colocamos como ideias, como sugestões. Essa é uma conversa que vale a pena seguir. Muito mais interessante silenciar e deixar o tempo fazer o seu trabalho. A simplicidade como evolução é o quarto ponto que trazemos aqui. A humildade caminha junto com a simplicidade. E tem uma frase muito interessante de Leonardo da Vinci, que é o seguinte: a simplicidade é o último degrau da sofisticação. E isso é muito profundo, porque muitas vezes a gente associa evolução com complexidade, mas na verdade, quanto mais evoluído, mais simples. O que é essencial é simples. O que é verdadeiro é simples. E espiritualmente isso também é real. Quanto mais a gente complica, mais peso carregamos. Quanto mais a gente simplifica, mais leve a caminhada se torna. E, como disse anteriormente, humildade não é se anular, é deixar, e é importante deixar isso muito claro. Não é se diminuir, não é aceitar tudo, não é permitir a injustiça. A verdadeira humildade anda junto com a firmeza, com a assertividade. E existe uma oração muito famosa que resume isso, que é a oração da serenidade, que diz que é necessário ter serenidade, né? Pai, me dai serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas, coragem para mudar as que devem ser mudadas e sabedoria para distinguir um momento do outro, uma coisa da outra. Isso é humildade, humildade com consciência. E nos relacionamentos? Nos relacionamentos, né, que é o nosso sexto ponto, é onde a humildade realmente aparece, onde ela se manifesta. De que forma? É no momento de ouvir
quando a gente poderia interromper? É no momento de pedir desculpa, quando o orgulho pede silêncio? É no momento de reconhecer um erro, quando seria mais fácil justificar? A humildade é uma atitude que nos aproxima dos outros. O orgulho nos afasta. A humildade constrói pontes. O orgulho constrói barreiras. A humildade não é algo que se conquista de uma vez, né? A humildade como caminho. Ela é um exercício diário. Todos nós ainda temos orgulho. Todos nós ainda temos vaidade. Mas cada pequena escolha conta. Cada vez que a gente escuta mais do que fala, estamos conquistando, nos aproximando de uma atitude de humildade. Cada vez que a gente cede sem perceber, sem perder a dignidade, cada vez que a gente reconhece um erro, nós estamos caminhando, nós estamos incorporando essa atitude de humildade. E ela é uma coisa muito importante porque Jesus, como exemplo, ele dizia que ele era humilde e simples de coração. Se a gente quiser resumir então essa questão, nós podemos dizer que a humildade é leveza, a humildade é verdade, ela não oculta, ela se expõe porque ela não teme. A humildade é equilíbrio e principalmente a humildade é caminho de evolução, porque tudo a gente não precisa, porque no fundo a gente não precisa ser maior do que ninguém. A gente só precisa ser melhor do que fomos ontem. Muito obrigado. Fiquem todos na paz de Deus. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte,
merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.